A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu tô passando aqui hoje para deixar um vídeo pra gente poder falar sobre a higienização das nossas mãos. Bom, a gente sabe que ensinar habilidades de vida funcional para uma criança é já difícil. Mas ensinar para uma criança com autismo é muito mais difícil ainda, em especial se a gente for falar da quantidade de coisas que nós já temos para ensinar. São muitas coisas, então muitas vezes não sobra toda a quantidade de tempo que a gente gostaria para poder ensiná-los. E quando chega na hora das habilidades de vida funcional, lavar as mãos, ir ao banheiro, se limpar, comer sozinho, escovar os dentes, se vestir, muitas vezes nesse momento a gente já tá muito cansado e a gente já não quer mais ensinar. Bom, mas nós estamos vivendo um momento no mundo atípico, né? Que é o momento da questão do coronavírus, né? Muitos têm falado, a gente tem, tá todo mundo em estado de alerta, são muitas as preocupações que estão vindo à tona com relação à higiene das nossas crianças, das pessoas. E eu tô aqui para falar especialmente sobre as crianças com autismo. Agora, mais do que nunca, essa é uma habilidade extremamente funcional e que a gente precisa muito dela, porque a gente precisa intensificar toda essa higienização para todo mundo, mas aqui a gente tá falando das crianças com autismo. A gente precisa então intensificar essa habilidade. Então vai ser muito importante que as crianças tenham essa capacidade, essa independência de lavar as mãos sozinhas. Também vamos aproveitar o momento que a gente está vivendo agora para colocar essa habilidade na nossa listinha de prioridade, porque muitas vezes a gente tem tantas coisas para ensinar que a gente não sabe nem por onde começar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente fica paralisado com tantas coisas que a gente tem para ensinar. Então vamos aproveitar esse momento e para eu poder dar dicas aqui para vocês de como vocês podem ensinar uma criança com autismo a lavar as mãos. Bom, uma habilidade é um tipo de ensino que a gente usa para ensinar essas habilidades de vida funcional dentro da análise do comportamento aplicada, porque lavar as mãos é o que? É um comportamento. Só que vocês já pararam para pensar quantos passos tem o ato de lavar as mãos? Olha só, vamos pensar o seguinte. A gente abre a torneira, molha, fecha a torneira, passa o sabão, esfrega, coloca o sabão de volta se for um sabão de barra, ou se for um dispenser de sabonete líquido, tem que apertar. Então exige ainda a coordenação motora do apertar. Depois a gente esfrega as mãos, enxágua, fecha a torneira, seca. Olha só quantos comportamentos fazem parte do simples, que não tem nada de simples, ato de lavar as mãos. São quase, aí que eu falei pra vocês, quase 10 microcomportamentos, eu já me perdi aqui nas contas, mas são diversos microcomportamentos que estão envolvidos no ato de lavar as mãos. E muitas vezes é muito comum que as famílias, até mesmo clínicas, coloquem sinais visuais para as crianças saberem a cadeia direitinho de lavar as mãos. Mas esse recurso, a gente precisa enxergar ele como o quê? Como um nível de ajuda que está sendo dado. Muitas vezes esse recurso, ele não é funcional. Por quê? Porque a criança não está nem olhando, ou o adolescente, né? Ele não está nem olhando para aquele painel visual. Então, se ele não está olhando, aquilo não vai fazer o menor sentido, não vai ser útil, não vai ser algo que vai ser tão relevante. Então, muitas vezes a gente gasta muita energia na preparação de materiais, e ao invés de a gente gastar a energia que a gente precisa no ensino de fato. Claro que a gente precisa planejar esse ensino, mas é muito mais importante que a gente planeje de uma maneira mais eficaz e respeitando cada criança, cada adolescente que a gente estiver trabalhando. Então vamos pensar o seguinte, por exemplo, uma maneira muito legal que a gente pode ensinar
é a gente justamente fazer o que eu fiz aqui para vocês agorinha. Vocês vão descrever todos os passos, escreve mesmo, pega uma folha de papel, pega uma caneta e escreve todos os passos que são feitos ao lavar as mãos, passo a passo. Então, desde entrar no banheiro eu nem tinha falado antes, entrar no banheiro, acender a luz, abrir a torneira, ter também, gente, torneiras que são fáceis para as crianças abrirem, né? Muitas vezes se colocam torneiras muito duras, muito difíceis do ponto de vista motor para essa criança. Aí a gente não vai estar favorecendo a autonomia e a independência dela. Então vamos pensar o seguinte, você vai colocar esse passo a passo num papel. Por quê? Porque cada pessoa, cada família, né, tem um jeito, tem uma dinâmica familiar de questões de higiene, tá certo? Então você vai colocar o passo a passo de como você faz, como a sua família faz, como que é o hábito de vocês. E você vai pegar para que você possa ensinar o passo a passo de lavar as mãos. Você vai pegar esse passo a passo, se precisar, vai deixar lá no banheiro, pregadinho lá no espelho, um papelzinho, se quiser plastificar, colocar alguma coisa. Isso é para você se lembrar, não é para criança, é para você, para o adulto. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver esse passo a passo e você vai começar a ensinar a criança o passo a passo. Um passo, depois o outro, dando ajuda física para ela, para que ela faça. Você vai pegar na mãozinha dela e vai fazer junto com ela. Ou se for um adulto, se for um adolescente, você vai pegar na mão dele e vai ajudar. Então você vai dar uma ajuda física, né? Colocar a mão na mão para que você ajude ele a fazer os movimentos do lavar as mãos. E você vai começar a retirar essa ajuda bem devagarzinho, pegando lá o último passo, por exemplo. Qual que é o último passo dessa cadeia que você montou? Geralmente o último passo vai ser o quê? Secar as mãos. Então, o último, você começa a retirar a ajuda. No último passo, você começa a fazer essa retirada da ajuda, que seria secar as mãos. Geralmente a gente seca, né, na toalha, mas o problema vem quando a gente tá em banheiros públicos, né, ou na escola, que é diferente. Então, de repente, quando você estiver ensinando, é bom você ensinar exatamente como é feito em outros lugares. E depois que ele já tiver aprendido da primeira maneira, depois você pode começar a ensinar as outras maneiras, as diferenciações que ocorrem em outros lugares. No shopping é de um jeito, na escola é de outro, mas nesse início, na fase de ensino inicial, procura fazer sempre da mesma maneira e só depois que ele já tiver adquirido essa habilidade de maneira independente, aí sim você começa a mudar as formas. Então, talvez é melhor você utilizar um sabão líquido, porque a maioria dos locais usam sabão líquido. Geralmente só na nossa casa, né, que nós usamos sabão em barra, mas até em casa muita gente usa o líquido para lavar as mãos. Então use o sabão líquido para lavar as mãos. Então busque fazer dessa forma, pegando pedacinhos por pedacinhos e dando ajuda física total para que essas crianças você possa ensinar a lavar as mãos. Você vai ficar por trás dela, onde vai te possibilitar um acesso melhor para que você possa dar esse nível de ajuda. A gente tem mania de ficar ao lado, né? E ao lado você vai testar que não é a melhor situação para te dar acesso às mãos da criança. Fique por trás dela e coloque aí mão sobre a mão para que você possa ajudá-la a fazer todo o procedimento de lavar as mãos. E vá retirando essa ajuda, comece a retirar essa ajuda do último passo, do último
pro penúltimo, pro antepenúltimo, e assim sucessivamente você vai retirando gradativamente esse nível de ajuda. Você pode ir dando ajudas menos intrusivas, ao invés de ser mão na mão, ser aqui no cotovelo, ser aqui mais aqui no antebraço. Você vai ter que ir dosando o nível de ajuda, porque o que a gente quer é o quê? Que essa criança consiga fazer sozinha. E aí, claro, as questões das dicas visuais que eu mencionei lá atrás, você pode ter no banheiro, com certeza, mas para que você tenha, para que seja funcional, você também tem que ensinar essa criança a usar, qual lado que ela tem que olhar, então daqui para cá, né, da esquerda para a direita. Você precisa fazer todo esse ensinamento. Não adianta só colocar lá para a criança usar, que é o que muita gente faz. Mas primeiro, use a estratégia de ensinar passo a passo, faça essa separação de passos, ajude, ensine para ela dando ajuda física total, depois vá retirando essa ajuda do último passo em diante, do último, do penúltimo, do antepenúltimo, vai tirando devagarzinho para que você comece a ensinar. Tome cuidado para que você faça sempre da mesma maneira até que ela já tenha adquirido essa habilidade e depois você faça de maneiras diferentes, né? Se for preciso, compre papel, porque se essa criança, esse adolescente, passa a maior parte do tempo num local onde para secar as mãos se usa papel ao invés de toalha, você vai estar nadando contra a corrente. Então preste atenção nesses detalhes, porque eles fazem toda a diferença. A chave para o ensino do autismo, pode ter certeza que é você sempre dividir uma habilidade maior em pequenos pedaços, dar níveis de ajuda, reforçar muito esse comportamento, elogiar, dar o que a criança gosta, o que o adolescente gosta, para que ele possa, de fato, ficar estimulado, motivado a fazer aquilo que ele quer. E também sempre lembre de retirar essa ajuda e sempre lembre de outra coisa muito importante: consistência e persistência. Com certeza, essa é a chave para a gente ensinar os nossos meninos e meninas. E vamos tomar muito cuidado, então, com a higienização das mãos, porque a gente realmente não quer ver ninguém doente e ninguém aí com essa situação do coronavírus, tá certo? Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!